Deus fez é perfeito, Glória é a Deus. maravilhoso. E Deus, criando todas as coisas, Deus foi e formou o homem. E aí observamos o trabalho de Deus até chegar a construir a primeira família a qual Deus iria formar. E Deus fez o homem. E o homem, no meio dos animais, no jardim, não faltava nada para o homem. Nada. Mas, em seu coração, ele começou a sentir a falta de alguém ao seu lado. Porque Adão, ele não podia conversar com os animais. Mesmo que ele falasse com os animais não iriam entender Adão. Adão precisava de alguém para conversar. Sabe, você que tem a sua esposa, quando você chega em casa, você se deita cansado, doidinho para dormir, aí ela começa a conversar, começa a contar coisas, começa a lembrar algumas coisas, começa a lembrar as dívidas que nós temos para pagar, a internet, a água, a energia. E é isso que Adão sentia falta, nós sentíamos falta. E o Senhor, bom que Deus fez a mulher, irmãos. Eu costumo dizer que Deus só fez uma coisa melhor do que a mulher, que foi a salvação para o homem. Glória a Deus. Somente, irmãos. Porque a mulher, irmãos, se você for parar para analisar, ela é uma parte de nós. Nós se completamos. Você olha para um casal e vê que o casal não é perfeito. Tem falhas. Mas você vê a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Você vê Deus trabalhando, Deus agindo. E é tão lindo como um casal, um dos cônjuges erra e chega para o outro: amor, me perdoe, eu errei. É lindo mesmo. Deus se alegra, irmãos, quando um reconhece que errou. Me desculpe, eu não devia ter falado dessa forma, eu fui ignorante. E assim Deus vai trabalhando, irmãos. E aí chega Deus, ao formar todas as coisas, Ele formou o homem e Deus deu a ordem ao homem. A autoridade Deus entregou ao homem. Mulheres, não leve a mal. Não fique chateado comigo, mas Deus ordenou, deu uma ordem ao homem. Por quê, irmãos? Porque o homem ele é razão. Glória a Deus. É O homem não chora, chora, irmão. Dependendo da dor, ele chora. Chora por paixão. Quem é que já chorou por paixão? Aquelas primeiras paixão? O homem chora. O homem não é de ferro. Mas o homem, ele é razão, irmão, diferente da mulher. Verdade. A mulher, ela é tão sensível que às vezes não precisa você nem dizer muita coisa, ela já está chorando, ela já está ofendida. Por quê? Porque a mulher, ela é emoção. E foi Deus que criou dessa forma. E aí Deus chega para o homem e Deus dá uma ordem. Ordenança vem de ordem. Deus chega para Adão e diz: Adão, eu estou te dando uma ordem. Não coma da árvore do jardim, do conhecimento do bem. Pode comer de todas as frutas, todas, menos naquela fruta. E a mulher não tinha sido formada ainda. Por isso que eu já vi muitos homens culparem a mulher, culparem o inimigo, porque através da punição do erro e do pecado, nós trabalhamos de sol a sol, nós sofremos, mas foi consequência da desobediência do homem. Deus não ordenou para a mulher, Deus ordenou para o homem. Deus deu uma ordem: toda árvore pode comer livremente, eu não nego nada para você, pode comer, mas daquela árvore não coma, porque no dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E ali Adão, ele ouviu aquela ordem, e de repente começa a passar, e Deus chega e diz: não é bom que o homem esteja só. Mas Adão, lembra da ordem. Homens, lembra da ordem que o Senhor te deu. Não transgrida
os mandamentos do Senhor. A tua casa é responsabilidade tua. A tua família é responsabilidade tua. Então, Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma adjuntora que seja adequada a ele. E eu te pergunto, irmãos, a mulher combina com o homem? Vocês acham que combina a mulher com o homem? Combina. Combina. A mulher combina com o homem. Sabe por quê, irmãos? Porque foi Deus que fez. Foi Deus que fez. Então, Deus fez a mulher adequada para o homem. Mesmo a mulher sendo sensível, muitas vezes briguenta, muitas vezes com outras desqualidades do Senhor. E o homem da mesma forma. O homem muitas vezes ele é desleixado, muitas vezes ele é ignorante. E assim Deus vai moldando os vasos. E a família é isso. Deus não quer que o homem viva só. Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Então vem aqui, ele diz, ao formar tudo isso, estava ali o casal, perfeito, irmãos, não faltava nada. Mas eu vou usar um exemplo aqui. Se a irmã Edmara, se o irmão Marquinhos chegar na sua casa, irmã Edmara, amor, eu vou colocar a caixa ali, mas tu não olha, tu não deixa os meninos mexer. Pelo amor de Deus, não olhe. Irmãos, não vai bater a curiosidade ali olhar, não? Vai. Ela nem quiser nem vai olhar, não. Ela vai olhar o que é, porque é a curiosidade. Ela vai ficar curiosa para saber o que é que tem dentro daquela caixa. Né? Então, assim foi Eva. Ela olhou aquele fruto e disse, será que é doce? Que sabor tem aquele fruto? Eu não sei, irmãos. Deus é quem sabe se Adão passou essa ordem para Eva. Eu não sei. Eu não vou dizer que Adão passou. Mas eu creio que sim. Eu creio que Adão ele passou. Meu amor, nós não podemos comer daquele fruto. Mas a Eva, certa vez, eu não sei onde Adão estava, mas a Eva olhou aquele fruto, foi se aproximando, e ao chegar ali naquela árvore, a serpente estava lá, observando tudo. Eu acredito, irmãos, que o coração daquela serpente batia forte. Disse, é agora que eu vou destruir. É agora que eu vou destruir a alegria desse casal. É agora que eu vou destruir o projeto desse Deus. É agora. E de repente, conta uma história distorcida. E Eva pega aquele fruto e come. Eu creio, irmãos, que aquele fruto na boca de Eva não era doce, mas era amargo como ferro. Porque ela desobedeceu ao Criador. Ela desobedeceu quem mais tinha amado ela. E de repente Eva, ao pegar aquele fruto, ia comer. E a serpente disse, olha, você não vai morrer. Não vai morrer. Ele só não quer que vocês tenham conhecimento do bem e do mal. E ela corre até Adão. Eu creio que Adão abriu até os braços, pensava que ela ia abraçá-lo. Mas não, ela chega com o fruto. E diz, amor, olha o que eu trouxe para ti. Morda só um pouquinho, só um pedacinho, não vai fazer diferença. Eu creio que Adão, irmãos, eu creio no meu coração que Adão, ele pensou, mas ela o convenceu, irmãos. E Adão comeu daquele fruto. E de repente Adão sentiu um vazio por ele andar. Você já sentiu o vazio? Já passou por situação que você sentiu o vazio? Eu sei disso, eu já passei. Todos aqui já passamos. Momentos, irmãos, que nós sentimos uma angústia. Sabe aquele coração doer? Adão, ele olhou para Eva e de repente não viu mais o brilho em sua face, mas viu a desobediência nos seus olhos.
E ao lado, a serpente. A serpente rindo deles. Assim, irmãos, o inimigo tem entrado nas famílias. O Senhor diz para o homem, deu uma ordem, não faça. O homem faz. Deus diz para a mulher, seja submissa. E ela diz, aqui mando eu, cale a boca. Deus diz para o homem, ame a sua esposa. E ele não ama. Ele ama as coisas, ama o trabalho, ama o dinheiro, mas não ama a sua esposa, a quem Deus entregou a sua mão. Deus diz para os filhos, sejam obedientes aos vossos pais. E os filhos, cada dia que passa, são mais desobedientes. E qual a consequência de tudo isso, irmãos? Foi aqui. Foi dessa consequência desse fruto que Eva e Adão comeram. Eles transgrediram, de repente Deus chega e diz, Adão. Deus chama com responsabilidade aquele que deu a ordem. Adão, e Adão escondido de trás da moita, mas a Eva, achando que o Senhor não tinha visto desde lá do início, desde o desejo no coração de Eva, Deus já tinha visto, e Deus só olhando, irmãos. E antes de eu entender essa palavra, eu fiquei me questionando, irmãos, por que Deus não interviu, Ovelã? Por que Deus não foi lá e interviu, e impediu de Eva transmitir, impediu de Adão transmitir, e não destruiu a serpente na mesma hora? Por que Deus não fez isso? Se ele tinha poder. Mas Deus criou uma ordem, irmãos. Ele não podia quebrar, que era a lei do livre-arbítrio. Deus não quer que ninguém sirva a ele à força. Nós não estamos aqui obrigados, nós estamos aqui por amor a ele. Deus. Quem serve ao Senhor serve por amor. Aleluia, e Deus. não por obrigação. E assim foi Deus para com a Eva e o Adão. E de repente eles se escondiam, irmãos. E de repente Adão diz, não, meu Deus, meu pai, eu ouvi a tua voz e me escondi, porque estava nu. De repente ele pergunta, e quem foi que te mostrou? Tu comeste do fruto que eu ordenei que não comesse? E a primeira oportunidade que o homem teve, ele apontou o dedo no rosto de Deus e disse, a mulher que tu me deste, ela me deu o fruto e eu comi. A primeira vez, irmãos, que Deus ouviu alguém apontá-lo, julgá-lo por um erro, por uma consequência que não era dele. O primeiro não, Deus deu ao homem, não comerei, não coma. E Deus ouve a primeira sentença do homem. A autoridade de Deus não foi respeitada, Adão disse, foi a mulher que me deste. E Deus decidiu, dali em diante, eu não levo mulher para ninguém. Quem quiser construir a sua família, arranje a sua e tome as suas próprias decisões. É por isso que hoje nós temos o livre-arbítrio de escolher. Tem pessoas que escolhem viver só. Vivam. Amém. Está feliz só? Viva só. Quer viver em família? Vive em família. Construiu uma família? Honre a sua família. Arranjou filho? Honre os seus filhos. Ensine o caminho em que ele deve andar. Tudo é decisão do homem, irmãos. Tudo é escolha do homem. E de repente, Deus deu a punição a Adão. Puniu Eva. Puniu a serpente. E de repente, Deus pôs para fora. Irmãos, você que é pai, você que é mãe, você teria coragem de colocar o seu filho para fora? Por mais que o filho esteja errado, irmãos, o pai pode até colocar para fora, mas a mãe disse, se ele for, eu vou também. Porque mãe tem um amor incondicional para com o filho, irmãos.
Quer arranjar uma briga grande? Mexa com o filho. Você imagina, irmãos, Deus colocar aquele casal para fora do jardim, expulsá-lo para fora, porque o paraíso não podia ser corrompido por aquele pecado, não podia ser contaminado por aquela transgressão. É por isso que hoje, no meio das famílias, nós vemos, irmãos, muitas famílias destruídas. É essa serpente que está no meio. É a serpente que está atrás de destruir. É que nem o irmão falou, a revelação lá. A serpente sempre aparece em algumas revelações quando o inimigo quer tragar, quando ele quer destruir. E se você ama a sua família, não deixe com que esse inimigo que fez isso com a primeira família destrua a sua família. Porque sabemos, irmãos, que Deus, quando Ele trouxe essa situação e disse: resista. A palavra de Deus, irmãos, foi toda registrada para nós, ensinamento. E hoje, irmãos, o que eu mais vejo no meio das famílias é uma cobrança. Se a família não se unir, irmãos, a família é destruída. Se você tem os seus filhos, você tem o seu casamento, você tem a sua fé com Deus, continue, mantenha-se de pé. Glória a Deus, aleluia. Pois Deus, Ele tem um amor. E tudo isso, irmãos, desde Gênesis até Apocalipse, nós vemos que o inimigo sempre quis intervir no meio das famílias. Em todas as famílias, o inimigo sempre quis atrapalhar e destruir as famílias, diferente de hoje. Mas nós estamos aqui, irmãos, confiando que Deus é com a nossa família. Glória a Deus. E o Senhor preparou. E ali colocou os querubins para que não chegasse a árvore da vida. E de repente aquele casal sai, constrói a sua família, arranja 2 filhos, como os irmãos sabem. Um se levanta contra o outro e mata. A dor para Adão e para Eva em ver um irmão matar o outro. O sangue ser derramado sobre a terra. E de lá para cá, irmãos, só destruição. O que tem acontecido no meio das famílias, nós temos que louvar: Senhor, guarda a minha família. Senhor, guarda. Nossa oração tem que ser essa. Porque eu vejo pessoas orando: Senhor, guarda o nosso país. E se esquece de orar: Senhor, guarda a minha família. Guarda-me, guarda a minha esposa. Porque o Senhor, irmãos, Ele quer. O maior desejo de Deus é nós termos uma família abençoada na presença de Deus. Durante esses 15 anos, irmãos, que eu vou fazer esse ano de fé, eu posso dizer que eu não aprendi quase nada ainda. Mas uma coisa que eu aprendi, que o Senhor, Ele abençoa, irmãos, aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor, Ele cuida daqueles que se dispõem a fazer a sua obra com amor. E vemos, irmãos, o inimigo distorcer, irmãos, esta palavra. E hoje nós, com alegria, eu fico feliz de estar aqui com a minha esposa, a minha companheira, que tem sido forte, tem sido valente. Não é fácil, como ela falou, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem dado a graça e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Agora somos uma família de verdade. Daniel está ali na congregação da Lagoa Grande, dando glória a Deus. Fica lá também, Deus está, glória a Deus. Nosso filho é uma bênção, irmãos. É por isso que o inimigo tem fúria da nossa família. É por isso que o inimigo sempre tentou destruir as famílias por causa disso, porque ele é um só, não tem família. Mas Deus é o Deus da família. Deus quer que a tua família seja abençoada. Então entre dentro da sua casa hoje, põe o pé dentro da sua casa e diz: eu e minha casa serviremos o Senhor. Aqui não tem lugar para o inimigo, aqui só tem lugar para o Espírito Santo. Aleluia, e que Deus. o Senhor trabalhe na minha vida. Glória a Deus. Porque nós temos uma mania de pedir que o Senhor trabalhe na vida do outro, como se nós não precisássemos.
Olha assim, Senhor, me muda. Eu preciso mudar. Eu tenho que deixar de ser briguinha, tenho que deixar de ser encrenqueiro com qualquer coisa, causar aquela guerra de casa, aquela confusão toda. Muda, muda. No momento que nós começarmos a orar para que o Senhor nos mude, a nossa família é uma família diferente. Pois o lar, irmãos, é um pedaço do céu aqui na terra. O teu lar pode ser simples, mas quando você chegar dentro dele, Senhor, muito obrigado por eu ter um lar, por eu ter uma família. Quantas famílias hoje têm passado por guerra, que a irmã louvou, mas têm se esquecido de agradecer, têm se esquecido de honrar o Deus Todo-Poderoso. Então eu quero agradecer e dizer para os irmãos, a minha forma de trazer a palavra dessa forma, mas é melhor eu ensinar do que eu gritar e os irmãos não entendem nada. Uma coisa certa, irmãos, a ordem foi dada ao homem. Então você é um sacerdote dentro do seu lar, não para humilhar, para massacrar, para ser um carrasco, não. O homem foi levantado dentro do seu lar como liderança, como um sacerdote, e a mulher é a princesa do lar e os filhos dos príncipes. Não existe rei sem uma rainha, porque muitos querem ser rei e a outra é a escrava, é a empregada. Não, o rei e a rainha, direitos iguais, mas o Senhor colocou o homem como cabeça, o homem como liderança, para que a família seja abençoada. Aí fora nós não estamos mais podendo pregar sobre essa palavra. Dizem que se fora se pregar sobre a mulher ser submissa ao marido e alguém filmar e colocar na internet, a polícia chega e prende. Não pode mais pregar a palavra do Senhor. Mas nós observamos que o meu pai e a minha mãe, eu posso dar um exemplo deles, eles criaram 9 filhos. E para a glória de Deus, educou todos. E todos hoje servem o Senhor. E eu nunca vi a minha mãe mandar o meu pai calar a boca. Não. Porque a maldição vem para dentro dos lares quando os valores são investidos. A mulher, ela tem que ser submissa, não por obrigação, mas por amor. E ser submissa, irmãos, eu costumo dizer, a mulher ela só seja submissa ao seu marido quando o marido amá-la. Sabe o que é amar? Se o marido não ama, ele não pode exigir da mulher ser submissa a ele. Porque a palavra diz, a mulher ser submissa ao seu marido, mas o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Imagine o amor de Cristo pela igreja. Assim é a palavra, irmãos. Glória a Deus que aqui nós podemos pregar esta palavra ainda. Mas aproveite enquanto nós podemos pregar. Mas, irmãos, uma família abençoada, uma família próspera, uma família que obedece a palavra do Senhor, irmãos. Não fique chateado, não chateie. Esta é a palavra do Senhor. E o Senhor lhe fala para ti essa noite. Lute pela tua família. O maior patrimônio que o homem tem é a sua família. A sua família é o seu refúgio. A sua família é algo nessa terra que o Senhor abençoou. Então valorize a sua família e seja feliz. Seja feliz. Irmãos, eu tenho tão pouco dentro da minha casa. E quem disse que riqueza traz felicidade? Porque a gente vai ver pessoas milionárias, irmãos, que não são felizes. Felicidade não tem a ver com dinheiro, não. Felicidade tem a ver com desejo no coração. E cuide, zele. E à noite, quando você for orar, a oração seja: Senhor, me muda, me transforma primeiro. Amém? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.